Olá, tu já ouviste falar do Jonas? Eu já ouvi falar de Jonas. O Jonas da Bíblia. Da Bíblia, sim. Aquele que foi engolido pela baleia. Pois, aquele que fugiu. Fugiu. É. Eu acho que ele era holandês. Não sei, acho que era português. Não. Está-se a Então, falar nesta mar Mediterrânea, então, pronto. Isso Mar é- Mediterrâneo? Esta mar, que está, pronto, esta mar aqui mesmo, pronto. Sei, bem, Pronto. vamos. Vamos lá. O que eu agora quero falar é sobre o Jonas e a baleia. É uma história muito conhecida. E o Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus. E um dia, Deus lhe deu um recado. Jonas, vai a Nínive e vai pregar o Evangelho e diz àquelas pessoas que têm que se arrepender, porque os caminhos onde eles andam é muito mau. E depois o que sucedeu? O que sucedeu é que ele fugiu. Diz em Jonas 1, versículo 3, diz, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis. Pronto. Diz, nem pensar, Tarsis. fugiu. Né? Abre lá aqui. Pois, Eu a ver se a minha Bíblia diz o mesmo que a tua. de certeza que diz a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, o tal holandês, O português? e disse, levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, disse Deus. E Jonas se levantou, sim, mas para fugir de diante da face do Senhor, e foi para Tarsis, descendo a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro do barco para ir para Tarsis, para fugir de Deus. Tu achas que alguém, esta Bíblia que é boa, consegue fugir de Deus? Não. Não? Por que é que ele fugiu? Pois, ele não concordava muito com isso. Ele provavelmente não queria pregar lá. Pois. Ele pensava, esta gente precisa, o que é preciso mesmo, eles precisam do fogo de Deus. Ele precisa que Deus acaba com eles. Não, eu acho que ele ficou com um vírus. Aquela virose da preguicite. Deve ser Eu isso. acho. Eu Sim, acho dá que muito não é trabalho. preciso, não é para mim, não Essa ouvi cidade bem. é muito grande, é muito trabalho. Não, pronto. essa não é a minha chamada. Sim, não, essa não peça para eu dar a minha casa para grupo familiar, que Sim. isto não é de Deus. Não. Aliás, a minha casa é muito pequena, é muito grande, vai-se Sim. sujar a alcatifa. Não. E não peça para ir falar aos meus vizinhos e Não, tal. isto e dá muito telefonar. trabalho, eles não vão isto- gostar, vão ficar chateados e pronto. Isto era o Jonas. Era o Jonas. Era o Jonas. O Jonas Estamos a falar do Jonas, só do o Jonas. Jonas tinha um telemóvel embaixo teu. Sim. Tá bom. E Deus disse assim, usa o telemóvel para mandar mensagem, WhatsApp aos teus Sim. amigos. Não, porque aí eu vou consumir a internet. Pois. Eu só sim. tenho tantos megas e, portanto, Sim. não, eu preciso de usar a internet para os meus jogos, Pois é verdade. para os meus WhatsApps. Agora, para mandar mensagem de Jesus, não posso, não Pois. posso. Estás a ver? Estás a ver o Jonas? Sim, eu estou a ver. Ela é assim. Ou então o Jonas é aquele que tinha um tablet. Um tablet. E Deus disse assim, vê o programa Basta Crer e manda o link do programa aos Sim. teus amigos. E Jonas, nesse caso, era russo. É russo, agora é russo. Ele disse, Ok. não, os meus amigos russos não percebem português. E Deus disse-lhe, tem tradução em russo. Não, mas esta tradução não está muito boa. Não está muito boa, não concordo com essa E o tradução. Putin não vai gostar. Ou seja, quem é o Jonas? É uma pessoa crente que sempre arranja uma desculpa para não ir pregar o Evangelho. Sim. Estás a ver? Sim, e depois se levanta e vai fazer outra coisa. Porque ele se levantou. Só porque ele foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Ele foi fazer qualquer coisa. Ele não fugiu, ficou. tá, Ele foi, pois. pronto. Ele, para disfarçar, foi fazer uma outra coisa. Pois. Estou muito A ver, ocupada, então não sim. tenho tempo para isso. É. Estou a caminho para Tarsis. Certo. É como aquela pessoa, está ao telefone. Sim, outra vez. Sim, está ao telefone. Está a falar com o amigo. E o amigo lembra-lhe que qualquer coisa que ele não quer ouvir. Ele, como ele não quer ouvir, ele pensa, estou.
Não estou a ouvir nada, não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir O que é que nada. está a dizer? Está a dizer? Está sem som, sem som. Esse Liga outra vez. É o Jonas moderno, está a perceber? Sim. Telemóvel na mão. Deve estar sem rede. Que está a dizer a Deus, não ouço nada. O quê? Grupo familiar? Evangelizar. Depois desliga e liga para o outro amigo. Agora, eu acho que há Jonas em muitos lugares. Eu acho que há também. Só não há na Igreja Maná. Não. Aí não. Aí não há. Aí não há. Então Jonas é aquela pessoa que ouve Deus, mas dá uma desculpa, arranja uma Sim. maneira e foge. E foge. Foge. Vai para o outro lado. Pode ir ao futebol, pode ir para a praia, pode ir de férias, mas Sim. ir a Ninive é que ele não vai. Sim. Pois. Bem, e pensa-se, Deus não está a ver. Pronto, Deus vai se esquecer. Que eu não pois, estou em casa, eu saí da casa. Eu estou a disfarçar, Deus está tão ocupado que não vai dar conta. Deus vai pensar que me enganei no caminho Também e tem pronto. tanta gente na Maná para ir evangelizar, de como é que Deus vai saber se eu fui ou se não fui? Pois, é isso. Ele vai a casa e eu não estou lá. Então, saiu, pronto. Nem o bispo está a ver que eu fui, que não fui, quanto mais Deus. Deus está muito ocupado. Sim, é isso. Bem, e depois? Entretanto, Deus estava a ver. Deus estava a ver. Deus estava a ver. Ei. Então, ele entrou no barco. Entrou no barco? Sim. Entretanto, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Quer dizer, foi um problema ao Jonas. Sim. É? Sabes, esse Jonas que anda por aí. Sim. Ele começa a dizer, não, eu vou orar. Para trás de mim, Satanás, esta tempestade não é para mim. Sim. Estás a ver? Sim. Ah. Se Deus é comigo, pronto. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Mas a tempestade cada vez está pior. Pois. E ele diz, não, isto é do diabo mesmo. E pisa o diabo, castiga o diabo. E Satanás, vai para aqui, seu filho das trevas, vai para lá. Mas a tempestade cada vez maior. Pois. E ele não pensa, não Ele pode só ser. pensa que não sei como tem a ver com as Não, outras Deus pessoas. é meu e Deus me compreende, Deus está do meu lado. Isso é por causa então. do meu vizinho. Esta Pô, tempestade é acha? por causa do Não outro. é por causa de mim. Não. Eu estou bem. Sim, eu estou aliás, bem. é por causa do meu pastor. Pô, eu estou bem, eu estou bem. Agora, É. esta tempestade não sei porque que é. Não, Não é não. por causa de mim, não, Não, tem não, nada não. a ver comigo. Não, Não, nada. não. Pronto. Vai, continuemos. Entretanto, temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Ah. E lançava no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. As fazendas eram as coisas que eles tinham comprado para depois ir vender. Sim, para vender, né? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormiu. E dormia em profundo sono. Pois, Isto não é nada comigo. Ele disse, isto não é nada comigo, eu vou dormir, isto vai passar. De Deus não é de Deus, Deus é meu amigo. Não, quer dizer, os marinheiros estavam cheios de medo. Mas E ele não. ele foi dormir, foi um sono dormir. profundo, porque quando eu acordo Não está é tudo nada bem. comigo, não. Não, O isto é o apóstolo diabo. falou isso 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, todos os dias na igreja. Não, mas não é comigo, não. Grupo familiar, não. Evangelizar, não é Sim. comigo. E Vai, depois, vai. é interessante, e depois o mestre do navio O mestre. chegou-se a ele e disse, o que é que te tens dormente? Levanta-te e eu invoco o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não peçamos. Quer dizer, toda a gente estava a orar para Deus e ele foi dormir. Então, capitão levanta e clama também para teu Deus. Qual é o teu Deus? Fala lá ao teu Deus. Se calhar. Aí- Bem, e depois? Aí foi o problema, né? E dizia cada um ao seu companheiro, vinda e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte e a sorte caiu Sobre Jonas. Ai. Quer dizer, ele nem diz nada, né? Quer dizer, vamos ver quem é que calha a sorte, de quem é a culpa. Sim. Mesmo assim, calhou no Jonas. Pois, mesmo Não, assim, não. Jonas não estava a ver. Não, não pode. Não, este jogo está viciado. Aliás, Deus é contra os jogos. Pronto, é isso. Deus é contra o casino, é contra os jogos. Era teimoso esse Jonas. É complicado, pronto. Vai, e depois? Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Sim, o que é que tu fazes na vida? Sim, de onde que vens? Eu, pronto. Qual é a não tua terra? De que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que ele fugia do Senhor.
Porque ele tinha Ele declarado. disse, não, eu sou de Deus, sou um servo de Deus e eu fugi de Deus. Desse Deus que fez o mar e a terra e tudo. O quê? Tu tens a lata de fugir de Deus e estás aqui connosco e nós é que estamos a pagar as favas? Pois. Aí depois. E dizer-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, Cada vez se pior. elevava e engrossava cada vez mais. E ele diz, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Aquietará. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Sim. Sabe, lembras-te daquela parte da Bíblia onde Deus disse a um rei de Israel que pediam para a guerra que Deus lhes dava a vitória. Não me lembro qual era o rei. Então eles foram. Mas Deus tinha dito assim, olha, vocês vão e destroem tudo e não trazem nada para casa. Isso era Josué. Era na Terra Prometida, segunda cidade. Foi na segunda cidade? Sim. Então, e eles disseram, amém, amém. Então foram e Deus lhe deu vitória. Não. Não deu? Não deu vitória. Por que Foi uma não grande derrota. Porquê? E não fazia sentido, porque a cidade era pequenina, eles deviam ter ganho. Entretanto, depois de descobrir, também fizeram a mesma coisa. Puseram Primeiro ele, eu não me lembro bem da história, mas primeiro ele disse, não façam tal. Sim. E alguém escondeu, Foi isso, porque eles não venceram. mas antes tinham vencido. Foi o Jericó. E pegaram nas coisas e esse homem guardou escondido o que ele não podia esconder. Pois isso já não me lembro. Lembra-me eu? Pronto. Eu lembro que ele escondeu, mas eu penso que era por os discos que ele... pois, deve ser sido isso. Ele escondeu as coisas de Jericó. Havia um homem que às escondidas, o Acã, escondeu coisas que ele tinha roubado ao inimigo. Quando Deus lhe disse, não podes tirar de lá nada, muito menos trazer para casa. E ele disse, amém, amém, amém. Sim. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada e escondeu aquilo debaixo de um tapete. É isso. E assim é aqueles crentes, há aqueles crentes que dizem, amém, eu já não vou à idolatria, amém, já não vou à bruxaria, mas ele vai. Sim. Ele vai. Escondeu. Esconde o seu pecado debaixo do tapete, estás a ver? É aquela pessoa que diz amém, amém e tal, mas não perdoa. Esconde, estás a ver? Sim. E, portanto, Deus lhe diz, dá isto para a igreja, dá aquilo e ele não dá. Então, depois, por causa disso, quando o exército do povo de Deus foi para a batalha, Foi para outra cidade, perderam pequenina. miseravelmente. Então, o Josué perguntou a Deus, se tu és connosco, porquê é que perdemos de maneira tão grave? E Deus disse, há entre vocês um pecado. E por causa de um homem, todo o exército perdeu a batalha e o povo de Deus perdeu a batalha e muitos morreram, porque um homem pode destruir, vamos assim dizer, a vida de muitos. Estás a ver? E o caso muito sério. O caso dos Jonas é a mesma coisa. Quando uma pessoa sabe que tem que ir pregar o Evangelho, tem que ir falar de Jesus, seja uma pessoa de língua portuguesa, francesa, seja que língua for, e depois, como Jonas, ele não só vai ter tempestades, mas essas pessoas a quem ele devia falar vão morrer e vão para o inferno. Sim. Foi, aliás, o que o Lester Samuel viu. Ele viu numa visão uma multidão que nunca mais acabava. Eram milhões de pessoas, cada nação, cada raça, todos no mesmo caminho, alegremente, pensando que isto é muito bom. Quando chegou ao fim do caminho, o Lester Samuel viu que havia um poço, um abismo. E as pessoas, quando chegavam lá, não sabiam que acabava e que iam para o inferno, começavam a gritar, mas as pessoas de trás empurravam-nos, porque não sabiam que isso existia. É o que se passa hoje, está a ver? Hoje é a mesma coisa, e por isso nós temos que avisar as pessoas para que eles não andem nesses caminhos, que esses caminhos não são de Deus. Sim. Bem, e depois?
Entretanto, ele disse, olha, manda-me lá para o mar e depois... E eles mandaram para o mar e Não, não. Não. Entretanto, os homens remavam e esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Ou E seja, cessou. os homens que ainda não eram crentes, Sim, pegaram eles- no homem e antes de orar, ó Deus, nós não participamos da desobediência dele. Sim. E por isso não queremos nada com a desobediência dele, já vamos atirá-lo para o mar e, portanto, perdoa-nos. E o que aconteceu? Sim. Quer dizer, eles fizeram o que, na verdade, Jonas devia ter feito com o povo de Nínive, né? Pois. E depois? E, entretanto, logo quando foi isso, cessou o mar de sua fúria. Pois. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Havia num certo país em África um general que era tremendo. E ele foi chefe de grandes coisas e grandes batalhas. E quando a nossa igreja começou a crescer, ele era contra a igreja, contra Jesus, até matou crentes. E o que acontece? Quanto mais ele matava pessoas, mais a igreja crescia. Bem, um dia ele estava numa conferência internacional e envenenaram-no. E ele sabia que ele tinha 3 dias para viver, porque aquele veneno ele conhecia, ele já tinha matado muitos inimigos com aquele veneno. Pois. Então ele, o que é que ele fez? Ajoelhou-se e rezou, disse-me ele, ó Deus de Jorge Tadeu, se tu me perdoares, eu nunca mais faço mal à maná e vou-me converter. É o que eles fizeram. Sim. Estás a ver? Sim, sim, é isso. Este homem, o tal general, orou ao Deus nosso. Sim. Estes também oraram Sim, ao sim, Deus do Jonas, que é, É o isso. único Deus, mas ele não Sim. sabia. E Deus ouviu. É. E esse general não morreu. Acabou por se converter, ficou nosso amigo, depois até vimos e fomos à casa dele, uma hora, e ele pregava o Evangelho, mas foi a mesma coisa. É que engraçado, viste? Continuemos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. O peixe era tão grande que aquilo era uma sala. Parece esta sala aqui. Sim, só que estava sempre a entrar água, né? E peixinhos e algas E o, sei lá e o o quê. cheiro Sim. esquisito. Bem, Pronto. e então o que é que sucedeu? O Jonas parece que finalmente se apercebeu Oh, Deus. que a coisa era muito séria. Engolido por uma baleia. E Bem, mesmo assim não morria, estava lá. e não morria. Isto é outro milagre, não morria. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha... Então, bem, vocês podem ler a história em casa, muito bonita. O peixe, depois de ele se arrepender e pedir perdão a Deus, o vomitou aonde? Junto à costa. Qual costa? De Nínive. Sim. Foi de táxi, de Uber. Uber Pois. de baleia. Sim. Veja só as coincidências. E chegou lá a Nínive e pregou. Sim, Pregou o arrependimento, sim. que não era nada... Aliás, Deus falou-lhe outra vez. Diz outra vez a Jonas, olha, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. pois. Pronto. Jesus falou uma vez, ele não foi, todo este drama. Entretanto, quando ele estava na terra outra vez, né, Olha, vai... Deus continua. Não Deus Mesma não desistiu. missão, mesma Dá-me missão. a tua casa para um familiar. Tu vai e manda e-mails e Sim. faz a evangelização. Deus e... não desiste de pessoas. De pessoa tem esse plano para si e ele vai, E ele foi. até que a pessoa vai. E então foi. E Jonas levantou-se e foi a Nínive. Então assim foi. Foi. E depois? E depois começou Jonas a Isso entrar... é Farmemar também. Havia muitos casos, mas um deles é assim. Havia um senhor que era ou serralheiro, ou carpinteiro, ou uma profissão, e ele se converteu e Deus o chamou para trabalhar tempo integral connosco. Porque Deus é que junta pessoas, não é? Deus junta este, junta aquele, junta aquele outro. Então, ele foi uma bênção durante muito tempo.
E um dia a mulher começa porque agora a minha mãe e o meu pai morreram e eu herdei um terreno e Deus me falou para eu sair da igreja e ir trabalhar não sei para onde. Conclusão, aconteceu tanto problema que queimou-se o carro, queimou-se a casa, ficaram sem nada. E o outro era tocava no Curiacos. Tocava no Curiacos e era uma bênção. E então, a tempo integral, porque o Curiacos está sempre de um lado para o outro, e de repente, não, porque esta não é a minha chamada, porque não sei o quê. Porque... Ele dizia assim, o que Deus une, o homem não pode desunir. Então, ele queria que, se o Curiacos fosse tocar a Coimbra, a mulher também tinha que ir a Coimbra. Quer dizer... os marinheiros, os pilotos, os empregados, não são assim, não é? Conclusão, saiu da igreja, então ele ia realmente, arranjou um emprego de camionista. Camionista e ele ia com a mulher, nos caminhões grandes. Conclusão, cada vez que ele parava para comer ou para ir para um hotel, os homens atiravam-se à mulher dele, porque aquilo é tudo uma máfia. Então imagina, acabou-se. Então na barriga da baleia, como é que se diz? Na baleia. Pois. Ou seja, a lição a tirar é, nós não podemos fugir à nossa chamada, Pois. seja qual for a chamada. Sim. E depois não muda, porque a pessoa pode Não pensar, muda. para um deles deve estar Havia um chateado e já senhor- não quer mima. Havia um senhor que era corcunda e tinha uma enfermidade e era tão pobre que ele, a mulher e a filha moravam na mesma... Só tinha uma sala e uma casa de banho. Essa sala era, ao mesmo tempo, a cozinha, quarto para eles, era tudo. Muito pobres e doentes. Converteram-se, depois de tentar soluções na bruxaria e não sei onde mais, converteram-se e ficaram muito contentes, ficaram curados, começaram a prosperar, Deus deu um emprego melhor e tal, e então Deus os chamou a tempo integral, e eles já foram todos, e trabalharam na igreja vários anos, e deram muitos frutos. De repente, o pai dele começa-lhe a dizer, não, a tua chamada não é esta, e ele primeiro desistiu, a seca tal, tudo, e sabe, apóstolo, e eu agora tenho uma chamada que ir lá para fora para ganhar dinheiro e dar muito dinheiro para a igreja. Eu disse, essa chamada é do diabo, homem. Deus, quando chama uma pessoa, a chamada é essa. Não, tal. Bem, ele foi. Conclusão, perdeu a filha, perdeu a esposa, ficou doente, viveu literalmente debaixo de pontes e morreu. Porquê? Porque ninguém abandona Deus. Aquele que lança a mão ao arado, tal. Portanto, esta história é uma história tremenda. Felizmente, o Jonas arrependeu-se a tempo. Sim. E quando ele se arrependeu, Deus disse, a tua chamada é esta. Continua a ser a mesma coisa. A chamada é a mesma. Nós temos um caso, muitos, era um bispo. O bispo foi um homem que primeiro era uma pessoa normal, até tinha um negócio, converteu. Normal? Normal do mundo. Ok, está bem. E foi um bispo muito bom durante muitos anos, a sua família, etc. E de repente começa com umas coisas que eu não me convém dizer e começa a ficar doente. E eu fui falar com ele e ele disse que era verdade, que ele estava mal com Deus, pediu perdão a Deus e ficou curado, lembras-te? Passado pouco tempo, vai com as mesmas manias, está a ver? E morreu. Porquê? Porque Deus não desiste. Sim. Está a ver? Mas quando nós entendemos a nossa chamada e fazemos, Deus nos abençoa. Bem, o Jonas arrependeu-se e foi pregar a Ninive. Sim. E não é que o pessoal de Ninive aceitou? Sim, aceitou. Pois, porque às vezes nós pensamos assim, não, eu não posso ir com uma mensagem tão dura, não posso ir dizer que Deus está aborrecido, que Deus não quer idolatria, que Deus não quer bruxaria, Deus não gosta de gays, isto é muito duro porque as pessoas não vão aceitar. Você não tem nada a ver com isso. Você é um empregado de Deus para dar o recado de Deus. Uma vez, um presidente da República, era assim para mim, você, senhor apóstolo, fala cada coisa, o senhor tem que ter mais cuidado, porque politicamente está muito mal. E eu pronto, até podia ter agido diferente para consigo, com a sua igreja, porque o senhor já viu como é que o senhor fala, aponta aqui e tal. E eu disse, senhor presidente, o problema é que eu tenho um patrão.
Você tem um patrão. Não, isso é muito bem, você é o chefe da Igreja Maná. Você não tem patrão nenhum, você que é o patrão. Eu sou o senhor presidente. Eu não sou nada patrão, eu sou empregado do Deus Todo-Poderoso, Ele é que é o meu patrão. Eu tenho que dar o recado dele, eu não posso falar o que me apetece. Ele olha para mim assim, já estou a perceber. Olha, pôs-se a pensar assim, na verdade o senhor tem razão, que os meus ministros são desobedientes, assim. O senhor apóstolo continua assim, até depois foi à nossa igreja. É. Ou seja, nós, crentes, seja um irmão, empresário, seja diácono, somos servos de Deus, empregados de Deus. Eu tenho que dar o recado a Deus sem complexos, porque não é o meu recado. Não é? É isso. Portanto, nosso papel é ir, pregar o Evangelho a toda a criatura. Pregar o Evangelho. A responsabilidade... de querer ou não querer é da pessoa. É da pessoa. Cada pessoa tem que decidir. Sim. Ou acredita e se volta para Deus ou não. É. E, portanto, Jesus até disse em Mateus, que em Mateus disse, vão pregar o Evangelho e se vos receberem, muito bem. Se não entrarem numa casa e não vos receberem, sacode o pó dos sapatos e não queres mais saber dessa gente. Essa gente não merece ir lá outra vez. E às vezes, Deus já me falou uma coisa interessante, às vezes a gente ora tempo a mais por pessoas da família e de outros amigos, quando devíamos orar por outras pessoas, porque Deus já está cansado de ouvir a mesma, essas pessoas não querem nada com Deus, há montes de outras pessoas que querem. Posso ouvir um aleluia? Amém, aleluia. Muito bem. E agora, vou pedir à Samara para escolher uma música que tenha a ver com isto, mas antes disso, eu quero orar, porque eu tenho a certeza que todos querem ser servos bons e fiéis. Todos querem agradar a Deus, todos querem usar os talentos para o serviço do Senhor. Então, vamos baixar as cabeças para orar. Querido Pai Celestial, Senhor Jesus, graças te damos pela nossa salvação, vida eterna, pela chamada que é um privilégio. E por isso, Senhor, grava no coração de todos nós estas verdades, para que ninguém seja um Jonas, ou que, se houver Jonas, que sejam Jonas arrependidos. Usa-te nós para pregar o Evangelho a famílias, cidades, colegas, vizinhos. Dá-nos essa honra, Senhor, porque sabemos que essa é a nossa chamada. E te agradecemos porque vais fazer sinais e maravilhas através de cada um de nós para confirmar a tua palavra. Amém e amém.